Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o que será que acontece quando um lenhador se depara com um leão, né? Se for numa floresta é algo bem imprevisível, né? O lenhador é, em geral, o cara bruto, né? O cara ali com o seu machado e tal, e o leão a gente já sabe, né? Então, vamos ver no tabuleiro como é que isso daí acontece. Quem tá de brancas é aqui o lenhador, o Shankiar Mamediarov. E quem tá de negras aqui é o Levon Aronian, o leão armênio. E me desculpem aí pelo resfriado, tô meio fanho, tá meio esquisita a coisa. Mas vamos lá, vamos olhar essa partida. A partida é o que interessa. Vamos dar uma olhada aqui na partida então. O lenhador, aqui só dizendo, tá? É a terceira rodada então do Norway Chess 2019 que tá acontecendo agora. Essa partida ocorreu hoje, tá bom? Então hoje vocês estão vendo no dia 7. Eu tô gravando o vídeo no dia 6, tá? Então ocorreu aí dia 6 de junho. E vamos dar uma olhada aqui nessa partida. Então, o lenhador abre aqui com C4, abertura inglesa. E qual será a resposta do leão armeno? E5. Então aqui o lenhador brigando pelas casas claras e o leão já brigando pelas casas escuras. Cada um escolhendo o seu território. O lenhador continua aqui com cavalo C3, cavalo em F6. E depois de cavalo F3... cavalo C6, então a gente tem aí a variante dos 4 cavalos da abertura inglesa. A partida segue com E3 e agora o Levon Aronian, que é da Rock, né? Então ele desenvolve o bispo aqui em B4 e depois de dama C2 o Aronian vai para uma decisão interessante aqui, imediatamente se desfazendo do seu par de bispos e capturando em C3. Bispo toma C3, dama toma C3 e agora dama E7. Né? Então, fazendo o papel aí de cobrir as casas escuras, né? Dando um apoio aqui, claro, no peão que estava atacado 2 vezes, mas também cobrindo casas escuras importantes aí do tabuleiro, uma vez que ele abdicou aí do seu bispo de casas escuras, né? E é interessante como que um bispo de casas escuras pode interferir nas casas claras. Como assim, Rafael? O bispo de casas escuras do Aronian capturou o cavalo de C3, que era uma peça que estava atuando nas casas claras, né? Então o bispo ele tem sim o poder de atuar em casas de cores opostas à própria cor, né? Quando ele faz esse tipo de ação. A partida segue com D4 e agora cavalo aqui em E4 com o tempo sobre a dama, aproveitando então a ausência, né, do cavalo das brancas aqui de C3 dominando a casa de E4. A partida segue com dama D3 e aqui E toma D4 e com isso abrindo uma defesa descoberta aqui em E4. A partida segue com cavalo toma D4 e agora simplesmente o Aronian da Rock. Uma abertura muito bem sucedida, vale dizer aqui, do Aronian. Conseguiu a igualdade, já conseguiu rocar, né? Já está com um cavalo bem colocado no centro. A partida segue com bispo E2, agora o lenhador que tem que dar rock aí. E depois de mais algumas trocas, cavalo toma D4, dama toma D4. O Aronian tem que decidir como que ele vai desenvolver aqui esse bispo aqui de casas claras, né? E ele vai para uma decisão bastante coerente, né? Que é desenvolver através aqui dessa longa diagonal. Começando então com B6. Ao mesmo tempo que segura um pouco, né? A expansão aqui das brancas, né? Atua bastante aqui em C5, olha que legal, né? Então é um lance que tem múltiplos propósitos, né? Segura em C5 e dá a casa B7 aqui para o bispo. Roque, claro. Bispo B7. E agora o lenhador começa a trazer mais peça aí para a partida. Primeiro com torre D1, atacando aqui o peão de D7. O Aronian defende então com D6. Mais uma vez, mais uma peça aqui segurando, atuando na casa C5. A partida segue com F3, atacando o cavalo volta para G5. E agora B4. O Mamediarov, aqui o lenhador, vai para essa estratégia de expandir aqui na ala da dama, né? Com B4 e tal. Ele quer jogar C5 em algum momento e desestruturar aí os peões, né? E jogar numa posição aberta. Vale dizer que pelo lenhador ter o par de bispos, né? Quando você tem o par de bispos, o detentor do par de bispos tem que tentar o máximo possível abrir a posição, né? Os bispos gostam de espaço. Os bispos eles vão de uma ponta a outra do tabuleiro rapidamente, né? Então, quanto mais aberta for a posição, maior a atuação dos bispos, né? Então é essa estratégia aí, uma das estratégias aí do Mamediarov, do lenhador. A partida segue com torre aqui de A em E8, fazendo pressão aqui no peão de E3, dando uma dificultada, né, no desenvolvimento aqui do bispo de casas escuras. E agora A4 então, continuando com seu desenvolvimento na ala da dama.
E aqui o leão armênio, então, dá a sua primeira rugida, né? Rugir, eu ia falar rosnada. É o leão, né? Dá a sua primeira rugida aqui com F5, né? Então já começando realmente a trazer, né? Abrir bastante espaço aí para um ataque, né? A partida seguiu agora com C5. O lenhador continua com a sua estratégia de expandir aí na ala da dama. E com C5 ele abre casas importantes aqui para o bispo poder jogar também. E tenta dar uma danificada aí na estrutura de peões. D toma C5, B toma C5. E agora o Aronian vai para esse lance de cavalo E6, que aparentemente ganha um peão, né? Porque você fala, agora tá atacando a dama e tá atacando o peão. E o Aronian vai ganhar um peão. Na verdade não, porque agora o lenhador joga aqui bispo C4 e o cavalo tá cravado, né? Só que essa variante ela é bem forçante aqui, ela é bem forçada. Porque agora o Aronian joga aqui o lance torre D8, né? Atacando aqui a dama e fazendo um espeto aqui, ó. Fazendo um raio-x aqui na torre de D1, né? E a dama não tem como sair defendendo aqui a torre, né? Então quando o lenhador jogou isso, ele já previu, né? Claro, tudo isso. E ele imaginou que seria interessante trocar então a dama por 2 torres. Não agora, né? Claro. Agora não faria sentido. Então primeiro aqui ele jogou com bispo toma em E6. E depois de dama toma em E6, agora sim, né? Tem que capturar aqui a torre. Não dá, né? Pra a dama sair defendendo aqui a torre, né? Então não tem como fazer isso. Você vê como não deu tempo ainda do lenhador jogar, né? A fazer as ameaças aí de dama e bispo nessa longa diagonal escura, né? Então não deu tempo aqui. E agora então o lenhador praticamente é forçado aí a capturar uma dama por 2 torres. Dama toma em D8, torre toma em D8, torre toma em D8, cheque. Rei F7. E agora, enfim, apesar de 2 torres em geral serem compensação, né, por uma dama, ocorre que o lenhador está com um desenvolvimento um pouco atrasado, né? As peças estão ainda um pouco descoordenadas, né? O bispo aqui, né? Se esse bispo já tivesse aqui em B2 seria outra história, né? Você poderia dobrar as torres, né? Ou se esse bispo tivesse, enfim, poderia até deixar cair aqui em 3. Se tivesse aqui em B2 mesmo, nem precisaria defender aqui em 3. Poderia realmente dobrar as torres e tentar ir para um contra-ataque, para algum tipo de cheque perpétuo, né? Ia ter uma ação forte aqui. Ia ter chances de contra-ataque com certeza, né? Mas nessa posição especificamente o Mamedjarov tá com problemas, né? Porque ele tem que ficar, não tem que ficar, né? Mas ele tá aqui preocupado com o peão de E3, as torres não estão, né? Uma apoiando as outras. Então aqui o Mamedjarov perde um tempo aqui se recompondo com torre D1. E agora B toma C5. Torre E1 dando apoio então aqui ao peão e preparando para poder finalmente jogar o bispo. C4 e agora então finalmente bispo aqui em D2 foi jogado. G5 e agora bispo C3. G4. O Aronian vai fazendo essa estratégia aí de abrir a posição, né? Para que essa atuação aqui do bispo seja mais intensificada, né? Quem sabe desviando aqui o peão de F, a dama possa entrar e se combinar com o bispo para fazer ataques aí de checkmate, né? Sem contar que as pretas têm também um peão passado aqui bastante perigoso na coluna C. Então as pretas melhores aí na posição. F toma G4 e agora era tudo que o Aronian queria. Dama E4, ameaçando já imediatamente checkmate. Claro que não vale a pena aqui, tem que escolher, né, com qual torre vai defender, né? A torre E2 aqui imediatamente levaria a torre D3, tá? Não foi o lance jogado. E aí um duplo, né, perderia imediatamente. Então o lance jogado aqui foi torre em A2 e agora a torre está defendendo G2. E a partida segue. Dama D3 atacando o bispo. E depois aqui de bispo em A1. Depois eu vou comentar esse lance. O Aronian continua aqui com C3. Então agora esse peão aqui passa a virar um monstro já na cesta horizontal, né? O peão quando chega na cesta ele vira um monstro já. A torre F2 e agora bispo E4. Olha só como o bispo aqui, como as peças do Aronian vão se coordenando, né? Dando apoio então para mais um apoio aí para jogar C2. Torre C1 e agora sim C2. E nessa posição o lenhador abandona a partida, né? O leão aí conseguiu abocanhar aí essa partida, né? E por que abandonou aqui, Rafael? Bom, aqui depois de C2 a casa caiu, né? Não tem mais lance aqui para as brancas. Está caindo aqui em E3, está caindo aqui em G4 se essa torre porventura sair.
Enfim, aqui a posição é complicada, né? Essa torre vai ter que ficar tentando segurar tudo e mais um pouco. Vamos ver as opções aqui. O que as brancas poderiam jogar? Vamos falar, vai, qualquer lance aqui. Bispo B2, seguiria-se dama D1 aqui. Essa é a ameaça, né? E aí não dá pra torre capturar, senão o peão captura a torre promovendo pra dama. Então aqui teria que voltar. Só que aí seria a hora de capturar aqui em G4, ó. Dama toma aqui em G4 ameaçando checkmate. A torre teria que defender de novo e aí você poderia mais uma vez fazer essa manobra com dama D1 e depois de torre F1, dama D2, atacando agora o indefeso peão de E3, né? Porque agora a ameaça é E3 e também a ameaça de checkmate. Portanto, torre F2 e aí dama toma aqui em E3 e não precisaria nem continuar essa análise aqui, a posição já é bem vitoriosa. Aqui a posição é vitoriosa, né, para as pretas. Dá para vir com mais peão, dá para vir com rei, né? Aí o domínio é total da posição. Então, o que mais teria aqui depois de C2? Vamos imaginar, Rafael, dá para tomar o peão, né? Na verdade não dá, porque aí teria a dama D1 com cheque. É quase um checkmate, né? A torre teria que voltar aqui e aí estaria caindo a torre aqui em C2, com vitória, né? Ah, Rafael, então toma com a outra torre, vai. Toma com essa para não ter esse problema. Nessa continuação, simplesmente dama toma em E3 seria vencedor. Depois de rei H1 tá caindo aqui a torre, né? Em C2, bispo toma C2. Com vitória para as negras, tá? Então é vitória para as negras de qualquer jeito. Deixa eu fazer uns comentários aqui sobre essa partida. 2 comentários importantes eu quero fazer. Primeiro, por que o lenhador ficou tão mal contra o leão? Onde foi a primeira... vamos falar assim, onde começou toda essa complicação, né? Nessa posição aqui, deixa eu voltar mais um lance. Depois que o Aronian, o leão armênio, jogou cavalo aqui em E6, com essa ideia aqui de dar um duplo na dama e no peão, um outro lance aqui que levaria a situações mais estáveis, talvez mais equilibradas, seria a dama aqui em C4, tá? Fazendo a cravada aqui no cavalo. Ah, mas aí tá caindo aqui em C5, B toma C5. Tá, mas aí as brancas teriam um jogo legal. Torre aqui, ó, na coluna atacando o bispo, ó, torre B1, né? Depois de bispo A8, bispo A3, fazendo pressão aqui em C5, é difícil de defender, né? Porque o cavalo tá cravado, né? Então numa posição como essa, existe contra-jogo, né? A dama vai poder vir para A6, depois deixar a casa C4 pro bispo, enfim, várias continuações podem existir para as brancas. Aqui o jogo vai embora, não é uma linha forçante, né? Não é uma linha forçante. E depois então que ele jogou aqui nessa mesma posição, jogou o bispo em C4, a linha agora é forçante, porque depois de torre D8 você não pode tirar a dama, senão tá caindo a torre, né? E aí obriga a essa sequência que teve na partida com o bispo toma aqui, né? E obriga agora a fazer essa situação de uma dama por 2 torres, mas onde as brancas não têm coordenação entre as peças, né? Então isso aqui já deixa as brancas numa posição desconfortável, vamos falar assim. É mais confortável jogar isso daqui de negras, né? E aí eu acho que os problemas também foram piorando aqui, conforme a outra posição que eu queria comentar foi esse lance aqui, né? O bispo em A1, né? Como é difícil você jogar numa posição dessa, né? Como é difícil. E assim, psicologicamente falando, o jogador vai ficando tão recuado, né? Que esse lance bispo A1 mostra um lenhador assustado, né? Mostra um lenhador assustado colocando o bispo na triste casa de A1, né? Então eu queria comentar esse lance. Esse lance é um erro grosseiro que permite, né, o avanço aqui do peão para C3, bloqueando, né? Tirando de jogo praticamente todas as peças aqui das brancas vão ficar fora de jogo, né? Depois de C3. Então é um lance bem... O leão ali rugiu alto e o lenhador se assustou, foi se esconder ali atrás da árvore, né? No cantinho e tal. Aqui, bispo D4 faria um pouco mais de sentido, apesar das negras estarem melhores, né? Mas esse lance aqui ofereceria mais resistência. As negras teriam que jogar um lance como H5 e ficariam muito bem na posição, mas não duraria mais do que durou na partida. Provavelmente, se as negras não fizessem os melhores lances, né? Poderia até tentar equilibrar, né? Porque aí dá pra tentar jogar... enfim, tá atacando aqui em A7, dá pra depois tentar jogar com ideias aqui na coluna F, enfim, tem ideias, né? O jogo ainda segue, né? Dá pra soltar um pouco o jogo, mas depois de bispo A1 e C3, realmente aí a coisa ficou complicada, né? Aí mesmo depois de torre F2, aí bispo E4, né? Defendendo aqui em F5, apoiando pra a descida de C2, e aí a coisa fica complicada, né? Então aqui as peças das brancas
já não tinham mais jogo, por isso que depois de C2 aqui, você viu, durou, depois de Bispo A1 durou mais quantos lances? Eu vou contar aqui, ó, depois de Bispo A1 foi no lance 29 e no lance 31 acabou a partida, né? Então deu para fazer mais 2 lances depois de Bispo A1. Se tivesse jogado Bispo D4, com certeza ia durar muito mais do que 2 lances, e a partida ia seguir aí por mais 20, 30 lances tranquilamente, né? Mas isso mostra esse lado psicológico, né, da partida. Bispo A1 é um lance bem emblemático aqui, né, bem icônico. Bispo A1, né, mostra um lenhador assustado. É isso, o Magnus Carlsen está liderando aí esse torneio nas pensadas por enquanto, e a gente segue então com mais partidas aí do Norway Chess 2019. Pessoal, se você curtiu aí, você gostou do vídeo, dá sua curtida, né? Se você acompanha o canal, lembre-se de se inscrever. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!